Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast PsiLab, o nosso projeto de extensão multidisciplinar aqui da UNA Divinópolis. E com isso, vamos trazer para vocês um assunto muito importante no mundo da moda, né? Que é o estilismo e a produção de moda. E com isso, trazemos uma convidada super importante. Ela é maravilhosa, mãe, empresária, inclusive estilista da Arraso e do grupo Luluzinha, né? Que são duas fábricas importantes aqui no mercado de Divinópolis. E com isso, eu passo minha palavra para ela se apresentar para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pela audiência de vocês, obrigado, meninos, pelo convite. É um prazer estar aqui falando do que eu amo fazer e faço realmente com muito gosto. Já estou no mercado de moda formada já há 14 anos. Há 14 anos, inclusive, na Arraso, que é uma indústria, né, da moda divinopolitana com mais de 25 anos de mercado, consolidada. E é legal a gente falar isso, né, porque a gente tem que fortalecer e valorizar o mercado da nossa cidade, a moda em si, nem se fala. E há 6 anos também, em 2 marcas, né, do grupo Luluzinha, fazia o estilo da Luluzinha, agora estou na Mailu, né? É um mercado também maravilhoso, muito divertido, né? Muito leve, e vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. Pois é. Então, Gil, sobre confecção, vamos falar um pouco. Como que é para criar uma coleção pelas confecções que você participa? Bom, eu brinco que a moda, né, assim como várias outras questões, envolve muito comportamento, né? Então, a cada desenvolvimento de coleção, a gente analisa comportamento, a gente faz essa pesquisa não só mediante fashion show e desfiles de moda, claro que eles impactam também nas nossas criações, mas é muito importante a gente olhar diretamente para o nosso público-alvo. Então, as questões políticas, econômicas, sociais, o comportamento no geral, né? E as previsões de tendência também são muito importantes nesse momento de criação e de desenvolvimento. Sim, bacana. Sabe? Então a gente se espelha assim, além disso, a gente consulta alguns sites, né? Alguns históricos que previsionam ali pra gente não só cores, como tem a Pantone, né? E a gente consulta também outros sites e outros portais que dão aí uma previsão pra gente dessas tendências, desse comportamento de mercado mundial, né? Outra coisa que é importante também a gente falar, que por mais que a gente produza para cá, a gente tem que olhar para fora, né? A gente brinca que é olhar para fora e trazer para dentro, assim. Que a gente precisa focar na nossa essência, focar no que o nosso mercado absorve, no que o nosso consumidor pede da gente, né? Entender a carência do mercado, que é outro ponto muito fundamental, né? A gente não pode brigar por preço, a gente tem que sempre ter à frente a criatividade do nosso produto para tê-lo competitivo. Então, aí são alguns pilares que fortalecem esse nosso momento de criação e de desenvolvimento. Ah, é bacana. E durante esses 14 anos que você tem de trabalhando com moda, o que você tem visto, observado, que tem sido o maior desafio para estar perante o dia a dia na fábrica? Bom, assim, são alguns, né, gente? Eu brinco que o chão de fábrica, ele é muito prazeroso, sabe? É de muito aprendizado. E acho que todo mundo tem que passar por ele, né? Quando a gente vê só a parte do glamour, a parte só dos holofotes e tal, não é o que acontece na realidade, né? Então, dos maiores desafios, assim, hoje, eu diria que é essa questão da concorrência desleal mesmo, algo que não compete com a gente aqui em questão de valores, né, de matéria-prima, acaba impactando sim, tá, na venda dos nossos produtos. Então, com isso, a gente tem que correr ainda mais, usar ainda mais a criatividade, os recursos que tornam os nossos produtos diferentes, né, e além da questão de mão de obra, que hoje a mão de obra, eu falo, né, nas 2 empresas e também é uma reclamação geral, a mão de obra ali das pessoas que fazem a nossa roupa, que fazem a coisa acontecer. A gente precisa de engrenagem para a roupa acontecer, né? Então, assim, eu brinco que quem coloca a nossa roupa de pé, eu brinco com as meninas, vocês costuram os nossos sonhos, as nossas ideias, né? Então, a gente desenha, a gente planeja, a gente imagina, mas tem ali muitas pessoas
depois do croquis, que realmente fazem acontecer, né? Então, hoje a gente tem esse grande problema. Sim, e falando desse resultado final, o que você acha que mais, tipo, impacta para estar chegando até ele? É o tecido, é a modelagem ou a criatividade mesmo? Nossa, eu acho que nenhum anda sozinho. Porque às vezes existem várias formas de desenvolvimento de produto, no sentido de planejamento, né? Sim. Então, às vezes a gente pega um tecido esportivo e faz um vestido de festa com ele, sabe? Legal. Né? Então, assim, a gente às vezes tem que ser um pouco disruptivo usando essa questão da criatividade. Então, é tudo muito interligado. Não tem como a gente falar que é só a matéria-prima, é só a modelagem, é só a criatividade. Não. Eu acho que a gente conseguir ali equilibrar tudo e trazer realmente um resultado eficiente, mas unindo tudo. Sim, para estar Incrível, né? descontraindo, sim. Um erro que você estava lá, teve um erro que você olhou e teve uma criatividade através desse erro. Erros que viram acertos, né? Isso. A gente brinca, defeitos que viram detalhes. Isso mesmo. Acontece. Bom, como eu falei da Raso, na Raso eu faço jeans, né? Perfeitos, inclusive, né? E o jeans, como eu disse, a gente depende muito. O jeans é cru, né? Então a gente tem que acreditar ali no resultado dele, passando por processos de lavanderia. Então, em inúmeros casos, defeitos viram efeitos, porque às vezes reage de uma forma diferente, ou a leva que chegou de jeans com o mesmo nome, mesmo fornecedor, agora é diferente da que chegou semana passada, então tem um tingimento diferente, teve banho diferente, então eu acredito que vai dar uma tonalidade da outra e surpreende, é legal. Então, assim, falando de cara, no jeans isso acontece com muita frequência. Legal. É bom que às vezes descobre até algo novo, né? Você imagina de um jeito, sai de outro, acaba gostando e fazendo ali do jeito errado para ter mais aquele resultado. Sim, a gente torna isso como um diferencial, né? Porque ainda falando do jeans, são reações químicas, né? Basicamente uma falando. peça única, praticamente. Então, assim, até para reproduzir quando acontece isso é um pouco complexo. Mas várias vezes aconteceu e deu certo. Literalmente um grande acerto, né? Exatamente. Como você falou, porque às vezes aquele tom do jeans ali, depois como que a gente vai fazer de novo aquele erro? Exatamente, acontece e assim, a gente torna aquilo ali o verdadeiro fazer do limão uma limonada, né? Maravilhoso. Então a gente... E a moda tem disso, né? Sim, a moda tem disso. E outras coisas que às vezes não necessariamente erros que viraram acertos, mas eu brinco que às vezes nos nossos momentos mais fora da caixinha, assim, que a gente tem grandes insights. Que legal. Então às vezes numa brincadeira em casa com as crianças que você, nossa, gente, isso aqui... Uma coisa pequena, nossa, essa combinação de cor, e assim, então que a gente consegue... verdade. Eu fico com o Moleskine do lado da cama, né? Que legal. Eu brinco que assim, eu aprendi muito a controlar tanto os meus insights criativos a partir disso e a minha ansiedade. Então, assim, às vezes... À noite, a gente tem um insight no meio da noite, ou acordo de um sonho, né? Beber uma água ali. Nossa, gente, isso aqui é legal. Então, assim, inúmeras vezes. Legal. Desde a época de faculdade eu tenho essa mania e, assim, eu mantive, sabe? E me ajuda muito. Então, o ócio também traz grandes ideias pra gente. É uma verdade. Nossos professores de faculdade sempre falou pra gente andar com um caderninho da Eu lembro. criatividade. Eu lembro. E qualquer ideia que surgir, a gente vê ali o olhar, já anota para não esquecer e usa depois. Exatamente. Mas, Gil, vamos falar agora da criação à produção. Como é feita a escolha dos tecidos na Luluzinha, na Raso? Como é feita essa escolha de tecidos para produção? Sim. Bom, existe, por exemplo, uma estratégia de desenvolvimento que são os nossos painéis. Então, quando a gente vai introduzir coleções, a gente passa por esse processo todo de pesquisa, que eu comentei com vocês, análise de comportamento, pesquisa de tendências. Então, a gente faz a gente vai para a rua também, faz uma análise de mercado dos nossos concorrentes diretos mesmo, porque a gente tem que saber o que está acontecendo também, né? Então, a gente une todas essas informações e aí a gente parte para o nosso momento de desenvolvimento.
Então, geralmente, a gente cria um tema e a partir desse tema a gente divide em subtemas. Então, que a gente vai por cartela de couro, ou vai por estampas, ou vai por motivos mesmo. Ah, por exemplo, essa família aqui vai ser uma família borro. Então, nessa família borro eu quero uma renda, né? Eu Sim. quero uma transparência, eu preciso de um cinto com amarração, eu preciso de uma pedraria assim. Então, a gente desenvolve esses blocos e a partir disso a gente começa a captação da matéria-prima. Sabe? Então já é muito direcionado, não é nada aleatório, não. Sim, tudo dentro sabe? ali da pesquisa. Né? Sim, sim. Ok. Diferenças entre desenho de passarela e produção em larga escala. Por exemplo, essas coisas, às vezes, que a gente vê nos desfiles mirabolantes, né? Qual Sim. que é a dificuldade que você acha de produzir uns desenhos desses, essa inspiração tão assim, que a gente quer trazer, mas não consegue pela larga escala, né? Pela produção, pelo comércio. Sim. Bom, eu acho que vale até a gente falar, né, para quem está assistindo a gente e para vocês que estão sendo inseridos agora nessa realidade da moda. Nos últimos anos a gente nota uma transição muito grande, né, do produto passarela, sim, para um produto comercial. Então, o que muda hoje são os cenários, o que muda é a maquiagem, o styling, né, mas as roupas têm se tornado extremamente comerciais. A gente vê a era da regatinha e da calça jeans. Nós estamos nela novamente. Clássicos, Sim. Né? Então, são clássicos eternos, né? E que estão nas passarelas. Então, a gente pega Diesel, a gente pega Celine, a gente pega Chloé, né? Nos últimos desfiles também. A gente pega a própria Stella McCartney agora. Então, assim, são nomes que a gente pode pegar, olhar, analisar, que você vai falar assim, gente, eu usaria essas roupas conforme elas estão desfiladas hoje. E até pouco tempo a gente não tinha isso, porque era tudo muito, né? Tudo muito. Então, isso foi o quê? Foi um apelo de que eu preciso comunicar a venda, eu preciso comunicar o comercial. Então, hoje, essas duas situações se aproximam muito, tá? Eu vejo muito mais diferença no styling do que propriamente no produto. Olha que legal. Legal mesmo, não sabia. Gil, existe espaço para sustentabilidade nas confecções tradicionais de hoje em dia? Eu acho que existem processos sustentáveis. A gente pegar de ponta a ponta da escala ainda é bem inviável. Claro que marcas que não produzem em grande escala, tá? Que fique bem claro, que tenham um high ticket, porque são produtos para você ter sustentabilidade de ponta a ponta, são produtos que saem caro. Então, você tem que ter esse público. Se tiver o que lindo, maravilhoso, eu acho legal pensar nas nossas futuras gerações. Porém, hoje, em grande escala, com a matéria-prima que a gente tem em mãos, com a mão de obra que a gente tem em mãos, a gente não consegue. E com o mercado que a gente precisa atender, a gente não consegue. Existem processos. A gente já tem vários. As lavanderias hoje já têm o máximo de sustentabilidade possível. Todas as empresas hoje já fazem reuso de retalhos da matéria-prima. Hoje a gente tem máquinas de corte, hoje são todas a laser, então a gente não tem desperdício. A gente usa os programas como Audaces, né, no momento de montar, né, de fazer o planejamento dos mapas, dos cortes. Então, isso minimiza muito. Né? Então, a gente tem várias energia solar, enfim, a gente tem vários processos que contribuem dentro da cadeia hoje. Mas de ponta a ponta, não acho possível. É muito difícil, né? Gil, agora um conselho para quem quer começar no estilismo, você que está aí há 14 anos já na área. Bom, nossa, aqui, gente, eu até arrepio, de verdade. Porque eu comecei a desenhar, eu adorava Lady Di, né? Da minha época, Princesa Diana. Então, eu comecei desenhando vestidos da Lady Di, né? Isso desde pequenininha, eu amava desenhar, enfim. Então, eu sempre tive esse sonho, né? Eu cresci com... Minha mãe tem loja de roupas ainda, desde quando eu nasci, também tem até hoje. Então, isso não deixa de ser, né? Um espelho também, um exemplo. E é sonho, gente. Eu acho que a gente tem que ir realmente atrás, sabe? E não é pensar que começa de cima, não é pensar que é glamour, não é. A gente realmente tem que fazer com amor, você tem que fazer com engajamento, com entrega, porque exige muito da gente, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena.
vale muito a pena quando a gente insiste. Sim, né? fazer o que a gente ama, né? Exatamente, e vai atrás. E a moda hoje tem muitas vertentes, né? Eu brinco que, para mim, o estilo é o melhor, é o desenvolvimento, é a criação ali, é quando a gente realmente exerce a nossa cabeça e o nosso poder de opinião ali mesmo de criar aquilo, né? Então, eu acho que quem quer, gente, vale muito a pena. Invistam, né? Vamos Gente, atrás do sonho. E é tão maravilhoso ver essa história da Gil, né? Porque a gente vê o tanto que existe espelhos na moda, né? Como você disse. Sim. Todo mundo, acho que assim, todo mundo que entra na moda, igual a gente começou, a gente queria ser estilista, né? Sim. E a gente vai vendo tanto que esse mercado vai abrangindo, né? Sim. E uma pergunta, assim, que eu tenho pra te fazer é como que você acha que será esse futuro do estilista, assim, na moda brasileira, sabe? Como que eu posso explicar? É o papel do estilista mesmo na moda em geral, vamos falar assim, né? Sim. Como você acredita, assim, nesse processo? Olha, eu acredito na sua necessidade íntegra, assim. Eu acho que a gente precisa que mais profissionais façam parte disso, que mais profissionais queiram esse momento, né? A gente tem tido cada vez mais espaço na moda mundial. As marcas brasileiras têm desfilado cada vez mais lá fora, né? Verdade. A gente vê Patibô aí, que é a nossa vizinha aqui de Uberlândia, Exatamente. fazendo muito sucesso lá fora, Sim, enfim, além internacionalmente, sim, além A de, Beyoncé. Nossa. sim, além de Nova York, ela já tá com outras lojas fora também, né, em outros países, já tá indo para Europa. Nós fizemos uma collab com ela lá na Luluzinha. Foi muito legal, assim, é uma pessoa super acessível e é isso que você falou, começou lá de baixo, faz porque ama, né? Então eu acho que, assim, se você consegue seguir esse caminho, eu acho que o Brasil tem, além de termos uma cultura grandiosíssima que impacta diretamente na Marta Medeiros, enfim, a gente pega vários nomes no Brasil e várias regiões que tem muito a agregar nos produtos, Nossa, né? gente. Muito a agregar para a moda. Então eu acho que bora, Gente, vai. a gente vai sair daqui inspirado já a criar e a procurar nossa. tecidos, porque, olha, a moda realmente é um mundo fantástico. Com Quando a gente certeza. ouve isso de profissional tão competente como você, né? Porque você é uma inspiração pra gente mesmo, né? A gente pesquisou você, a gente já te conhece, a gente sabe, né, do seu potencial, assim, literalmente o coração da gente enche de alegria. E assim, de coração, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Pra quem literalmente assim, acredita que a moda é uma transformação. Porque, igual você falou no começo, a moda é uma identidade, né? Eu queria que você Sim. deixasse uma mensagem para quem, né, que está formando e para quem está chegando no universo da moda. Bom, gente, além da influência, né, assim, para além de profissional que está nesse caminho aí há um bom tempo, que pretendo continuar por mais muito tempo ainda, se Deus quiser. Mas eu acho que a nossa imagem é muito importante, né? E a gente ter essa influência com a imagem do outro é muito gratificante, principalmente quando ela tem resultado. Então, a gente pensar que a roupa comunica antes mesmo da pessoa falar, né, é muito legal. E eu vejo isso no mercado feminino adulto, como que as mulheres, às vezes, sentem o poder, a personalidade, a autenticidade através da roupa. E vejo isso no mercado infantil, quando a gente vai para um shooting que as crianças ficam enlouquecidas com a roupa, né? Então é muito gratificante, é muito legal isso tudo. Eu acho que se tem sonho, se tem o desejo mesmo, vai, corre atrás. Eu acho que o início mesmo é o chão de fábrica, é a gente dominar, é fazer um curso de costura, é fazer um curso de modelagem, né? Saindo da faculdade, reforçar isso. E assim, não desistir no primeiro empecilho, né? É continuar. Porque tem, né, Gil? Sim, Tem, né? sim. Como toda profissão também tem, né? Sempre tem os desafios. Mas é a gente acreditar, né, na construção e no caminho da gente. Porque quando você consegue entender e achar o caminho que influencia pessoas, gera bons resultados e te deixa bem, é muito gratificante. E eu gosto muito de brincar que acho que uma das minhas palavras preferidas na vida é autenticidade. Esse ano, pra mim, foi literalmente isso. E eu gosto de brincar que a moda é mágica, né? Porque olha que lindo a sua história também. Porque a gente vê nas suas coleções o amor que você tem por isso. E igual você falou, as crianças veem a roupa, né, Lucas? Você que tá
do lado da Agil, lá você tá vendo, essa empresa maravilhosa, a gente vê o tanto que as pessoas empolgam, né? Não é uma simples roupa, né? É um sonho, né? Sim, sim, não é. Cada peça conta uma história, né? Então, que seja num bordado, que seja numa estampa que tem todo um enredo ali, né? Que seja num acessório, como eu disse no jeans, na criação da lavanderia ali, que cada peça é muito única. São processos mesmo. Eu acho que a moda em si é um laboratório de criatividade, né? Então, nela ali a gente insere os nossos pensamentos e torna possível o que é realmente possível de se tornar um produto comercial, né? De ir pra rua, de ganhar mercado, de conquistar as pessoas, né? Então, assim, eu fico feliz de vir sempre pessoas novas, de virem pessoas inspiradas, que têm um sonho também, que têm um desejo de realizar como a gente, que tá aqui já no caminho, né? E eu brinco que é dar as mãos e vamos juntos, porque é um processo, e a moda é feita de pessoas, né? A gente precisa de pessoas para seguir construindo esse caminho juntos. E é tão lindo, né, Gil? Porque a gente consegue ver que cada pessoa tem um perfil na moda, né? Então, acho que a gente une aquilo tudo ali, como você disse, que muito lindo da sua parte de dizer, né, das costureiras e tudo, porque a gente vê que elas constroem realmente os sonhos, que a gente vê uma roupa ali, eu tenho vários amigos assim também, que elas fazem aquela roupa, você veste e a mágica acontece. Sim, é magnífico. A roupa né? tem esse poder, né, de trazer autoestima, de trazer personalidade, de mostrar a sua personalidade ali, de você se sentir bem. Eu acho que isso é o mais mágico, assim, da moda, é a gente conseguir se expressar, se sentir bem com uma certa roupa, se sentir poderosa, bonita, né? A autoestima fica lá em cima com uma roupa que a gente gosta, que veste bem, que a gente se identifica. E eu acho que é justamente isso que você falou. É muito mais a identificação do que propriamente o uso da tendência. Sim. Né? Então, é a gente focar no nosso público direcionado, falando como marca, né? Focar na criação para o nosso público direcionado. Então, a gente precisa da nossa inspiração, a gente precisa da nossa essência, mas esse foco ali no que o nosso cliente espera e no que ele quer adquirir, o que ele já conhece, né? Dentro da sua autenticidade, porque existe uma identificação. Sim. Né? Nem todo mundo consome tudo. Então, quando às vezes até eu mesmo uso, eu acho que o Matheus também é desse ponto de vista, né, Matheus? Olha, gente, é tendência, não é para todo mundo. Exatamente. Né? Existem coisas que não são para todo mundo, que às vezes você vai vestir, você vai ficar fora do lugar. Então, isso. Então, eu acho que é o direcionamento também dessa identificação. Até a gente mesmo, quando a gente se posiciona no mercado, a gente vai se posicionar e vai se alinhar ali com marcas que têm o nosso estilo de desenvolvimento, o nosso estilo de criação. Tem o seu DNA ali. Sim. A gente vai assim, com essa identificação também. Isso, gente, eu prometo que eu tô acabando, tá? É mágico. Só uma última pergunta mesmo, eu queria te perguntar, porque todos nós temos uma inspiração, né? Seja um cantor, seja uma família, seja um artista, seja uma blogueira, seja um professor, seja um amigo. Sim. Então, assim, eu queria saber de você, quem que é a sua maior inspiração da moda, assim, que você acorda e fala, nossa, tipo assim, Rita Lee, autêntica, Silva Brás. Nossa, assim, eu não tenho uma só, sabe? Eu acho que foi um conjunto de fatores, assim, eu tive uma pessoa que me levou mais pro lado do jeans, depois eu tive uma pessoa que me inspirou, às vezes, no jeito de styling, né? Falando por mim, pela minha imagem, pessoa mesmo. E profissional também, eu acho que é muito diverso, né? Assim, cada um traz pra gente uma coisa. A gente, principalmente nós que somos muito visuais, a gente não consegue ter uma identificação única, né? Ainda mais hoje. Houve um tempo em que a gente contava nos dedos as marcas com nomes conhecidos, né? Sim. Hoje existem inúmeros estilistas, inúmeras marcas, até menos conhecidas, que trazem muita autenticidade, muito estilo, que agregam a gente, que nos inspiram, sabe? Então, nossa, acho que eu não arriscaria nunca citar só um. Gil, e eu queria te agradecer, né, por esse bate-papo incrível. Mas acabou, gente, vamos continuar. Por mim, a gente tem que ir até amanhã. Porque literalmente é um mundo mágico, e quando a gente ama o que a gente faz, o que a gente estuda, como você disse, né, essa palavra ficou na minha cabeça, tem essa identidade ali no sangue, a gente vê assim, que é mágico.
né? Queria te agradecer mesmo pelo seu tempo, né? Por você ter acolhido a gente, a faculdade, o nosso projeto de extensão. Sim. Então, assim, muito obrigado de coração. Você sabe que você mora no meu coração, você é uma das minhas inspirações, você sabe disso. E, gente, você de casa também, que eu vou deixar a palavra com a Gil, eu quero que toque no coração de vocês aí, que está assistindo a gente, porque a moda literalmente é isso. Todos os dias a gente lidar com uma dor e a gente transforma essa dor em amor, porque não é uma simples roupa, né? A moda é literalmente uma comunicação, uma identidade, uma expressão, né, Gil? Exatamente. E é isso. Eu vou deixar a palavra final para ela, meus amigos. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá, meninos? Prazer é todo Desejo uma longa e abençoada jornada no mundo da moda para vocês, tá? Obrigada. Seremos parceiros, estaremos juntos pela caminhada. E, pessoal, muito obrigada. Tchauzinho, gente. Muito obrigada, Gil, Obrigado. pelas Eu que palavras. agradeço. Obrigada, Você Lu. foi uma inspiração, uma convidada maravilhosa. A gente amou conhecer um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada. Obrigada, gente.